Bom, não sei se alguém se interessa por isso, mas hoje o blockchain está batendo quase $61.000 um Bitcoin, tá? O Bitcoin. Que negócio maluco, né, velho? Quem comprou aí lá atrás alguns centavos está rico. E com essa coisa dos governos botarem um monte de dinheiro, imprimirem um monte de dinheiro, né? Mesmo governo como americano, europeu e tal, assim, essa galera que tem grana está correndo pro Bitcoin. Pô. Porque as moedas vão desvalorizar em algum momento. Negócio maluco. Quando o pessoal falou 20 mil, a galera... eita, velho. Toda vez que eu vejo isso, eu fico triste por não ter levado em consideração a dica de Rui, lá em 2014, dizendo, comprem. Aí era muito menos do que isso. Aí hoje, aí. E eu que perdi a minha carteira com 100 bitcoins, pô. Meu Deus. Tô brincando. Bora? Vamos lá. Quem apresenta primeiro aí? Quem quer começar, gente? Só para tirar a dúvida, quem é que está aqui são as equipes de bar, restaurante, produtividade, saúde mental e afinidade. Ou não? Ou é agricultura? Não. Eu acho que são as agriculturas, não? Certo. Bora lá, gente. Quem quer começar? Bom dia, professores. A gente é agricultura, pode começar. Olha, alguém falou aí, eu escutei super baixinho. Lucas, teu âmbito super baixo. Certo, só um momento, deixa eu ajeitar aqui. Alô? Melhorou minha voz? Melhorou bastante. O Christian, tu apresenta ou apresenta? Tô apresentando, é melhor. Ok. Deixa eu apresentar. Pronto. Tá dando pra ver? Uhum. Tá sim. Pronto. Só uma coisa, gente. Vocês são agricultura 1 ou agricultura 2? Agricultura 2. Agricultura 2. Tá, então vou mudar o nome aqui para agricultura doméstica, né? Uhum. Isso. Bem. Pode começar? Então. Bom dia, gente. Eu sou Gabriel Christian. E eu sou o Lucas Mendonça. A gente está aqui para apresentar o nosso andamento da Quest 6 do grupo de agricultura doméstica, agricultura 2. Para recapitular nossas ideias anteriores, esse grupo ele estava atacando a ideia atacando o problema de rega e da exposição da luz de plantas, e isso gerava insatisfação nas pessoas, porque isso poderia prejudicar a produção de algumas hortas. Então, nós viemos com a ideia de um artifício tecnológico e um aplicativo, junto com o aplicativo.
Bom, nossa equipe começou com a representação de baixa fidelidade, onde imaginamos que podemos resolver esse problema utilizando-se de uma estrutura acoplado a um vaso, onde essa estrutura vai ter integrado a ela sensores, tanto de luminosidade quanto de umidade. Além disso, teria um sistema de automação de rega. E tudo isso estaria também vinculado via Wi-Fi com seu smartphone, você podendo visualizar todas as operações. Opa. Aqui você consegue ver uma apresentação de maior fidelidade e que apresenta os dois principais produtos que nós estaríamos oferecendo, que seria o aplicativo, que funciona como uma ponte entre o cliente e o vaso, ou seja, meio com uma comunicação entre o cliente e sua plantinha, e a própria planta, o próprio vaso, que está junto com vários sensores para mandar um bom feedback para o usuário. Bom, as principais atividades do nosso negócio se dividem em 5. As duas, uma é hardware e software, ela se consiste na produção do produto, e as outras 3, marketing, negócios e operações, elas se dividem para conquistar clientes. Então, marketing, divulgação de solução, negócio, busca por investidores, operações, distribuição e logística, hardware e software, produção do produto. A parte da divulgação, nós decidimos entrar em partes que são mais modernas, digamos assim, mais acessíveis para a maior parte do público, que seria a divulgação pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, anúncios no YouTube, usando a plataforma deles e também de preferência enviar nossos produtos para influenciadores digitais, para que possa haver um boost rápido na nossa divulgação em si. E como depois que a gente alcançar esses clientes, como que a gente pode gerar o engajamento deles na nossa plataforma? Bom, a gente pode alencar 6 pontos. 2 relacionados ao aplicativo, que seria através do sistema de alerta sobre o estado da planta. Então, isso geraria com que as pessoas continuassem a usar nosso aplicativo, além das funcionalidades de dúvida e suporte. Os outros 4 pontos é mais relacionado à comunicação. Então, faríamos através campanhas de e-mails, que seria o marketing. Utilizaremos uma linguagem pessoal e divertida, além de a criação de uma comunidade em nossas redes sociais, que a gente constatou que isso engaja as pessoas, uma comunidade, e através dessa comunidade as pessoas conseguem ficar falando sobre o seu produto, além de questionar e trocar dúvidas com o desenvolvedor, etc. E também explicando sobre conteúdos sobre o cultivo e hortas nas redes sociais. Falando um pouco mais sobre recurso em si, sobre financiamento, há, a priori, 2 maneiras que nós vamos conseguir essa fonte de recursos. A primeira, que é a mais comum de uma startup, seria os investimentos. E a segunda seria a venda do produto em si, que seria o nosso vaso. Estamos tentando vir com alguma ideia de financiamento por meio do aplicativo, mas por enquanto ainda é uma ideia a se discutir. Bom, a gente constatou o que poderíamos usar para construir o nosso produto. Então, a gente fez a pesquisa de preço, a gente pesquisou, por exemplo, um hardware chamado ESP32, para integrar junto com sensores de umidade e luminosidade, junto com baterias e etc. E tudo isso compôs com o nosso produto com cerca de R$120, que seria R$119,90. E o nosso diferencial em relação a outros produtos concorrentes no mercado seria que, com o mais barato que conseguimos achar dos concorrentes, a gente já está pela metade do preço dele, que seria no caso do Brota, que custa 225, e em relação ao Vaso Lua, seríamos basicamente um quarto, que custa R$416. Falando da segunda parte do nosso produto, temos o aplicativo, que, como mencionado antes, será uma ponte entre o usuário e a sua plantinha. Até temos uma frase de efeito que seria: a gente tira o horticultor o horticultor do trabalho da sua plantinha. E assim você pode ter mais automatização e fazer o processo mais
gostável, digamos assim, para o cliente. O aplicativo inicialmente é gratuito, até que nós venhamos com a melhor ideia para monetizar em cima disso. E a gente tem um plano de distribuição nacional. A gente atacaria primeiro o Brasil, porque a gente colheu muito feedback dessa área, então a gente sabe quais plantas as pessoas cultivam mais no Brasil e atacaríamos esse tipo de planta. Então poderíamos focar inicialmente no Brasil e, havendo a possibilidade de demanda e de investimento, podemos expandir. Além disso, temos a estrutura do custo, que está dividida em custos fixos, que seriam que a gente poderia pagar mensalmente, sem alteração, e custos variáveis, que seriam que poderiam mudar ao decorrer do tempo. Então, a gente planejou uma equipe de 12 pessoas, 12 funcionários, recebendo mais ou menos 2 mil por mês. Teríamos a questão de aluguel do espaço para vendas, além do licenciamento da Play Store, da App Store e do domínio, do armazenamento em nuvem e servidor, e um aluguel de espaço para trabalho. E nos custos variáveis a gente teria energia e água, que isso varia de acordo com a demanda, além de consultoria para licenciamento e comercialização do produto. Então, fazendo essa conta toda, a gente fecha em algo em torno de R$30 mil mensais. Já que nós fizemos um link canvas para resumir basicamente o nosso orçamento até então, sendo que há alguns pontos que são excludentes ao que já foi apresentado. Dentre esses pontos tem o nosso público-alvo, nós estamos atacando especificamente moradores de centros urbanos, que são entusiastas de hortas, ou seja, pessoas que têm ou querem começar a ter hortas. Nossa proposta única de valor é transformar a experiência de uma horta em um diálogo, ou seja, como foi daí do aplicativo, uma ponte entre o usuário e sua plantinha. Nossas métricas chaves são o número de artefatos vendidos e frequência de acesso ao aplicativo, que estão diretamente ligados ao nosso fluxo de receita, pois quanto maior o número de artefatos vendidos, maior a nossa receita. Alternativas existentes, ou seja, gambiarras, seriam a mangueira furada, sendo que até a mangueira furada não é uma ótima maneira de se endereçar a esse problema, porque até essa maneira de automatização é muito... não é o que o usuário quer, entende? O conceito de alto nível, nossa frase, como eu tinha mencionado antes, é que o aplicativo e o vaso funciona como seu horticultor pessoal. E nossos early adopters, ou seja, os entusiastas iniciais do nosso produto que estariam aderindo mais cedo, seriam as pessoas avessas a agrotóxicos e produtos industrializados e os entusiastas de horta, ou seja, pessoas que querem ou já têm uma horta em casa. Obrigado, gente. Dúvidas? Bacana. Os colegas têm alguma coisa a perguntar, a comentar? Não? Bom, então acho que podemos passar para os professores. Fechei aqui. Cristiano, você quer começar? Você já colocou uma série de... Posso começar? Cristiano, Eu anotei. eu vi aqui a pergunta do Cristiano agora no chat, deixa eu responder ela. Não é o que o usuário quer, eu respondi isso porque o usuário que bota uma mangueira, ele quer um processo de automatização. Mas esse é o ponto, sabe, Gabriel? Não é o que eu quero automatizar ou não. Eu quero não me preocupar com a planta. A automação, ela faz parte da solução. Uhum. O ponto é que... então, cuidado só que para deixar claro qual é a necessidade, entendeu? Uhum. Vários usuários chegaram para a gente com um problema que, inclusive, um dos que eu entrevistei falou quase que essa exata frase. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que é: eu tenho problemas com irrigação, porque eu não tenho certeza com a quantidade de água que eu tenho que usar para cada plantinha que eu uso. Então, até o uso dessa mangueira não consegue captar, tipo, se eu estou com um cultivo de pimenta ou um cultivo
Vamos supor, melancia, por exemplo. Ambas essas plantas Perfeito. necessitam de uma quantidade de água muito diferente. Perfeito. Então, Então, ela esse aqui é o veio ponto. com esse problema para mim. Então, esse é o problema, assim, ela não sabe qual é a quantidade de água que ela tem que botar para a planta. A automação pode ser mas você poderia ter lá um manualzinho no papel dizendo, bote tal coisa. É só você separar a solução, que a automatização não é a razão em si. É esse problema. Mas, assim, acho que primeiro era parabenizar, eu acho que está um roteiro bem claro, assim. Tem alguns pontos que eu só sugeri aí no início, que vocês começaram resumindo. Não comece com a gente assim, resumindo. Faça sempre o pitch completo, só que dando mais ênfase àquilo que você tem que entregar. Mas deixa claro quem é a pessoa, qual é o problema e tal. Porque vocês resumiram assim, a solução é tal. Mas assim, eu acho que vocês avançaram bastante. Tenta deixar mais claro, dar mais exemplo das coisas. Assim. É o que eu melhoraria na apresentação de vocês. Por exemplo, qual tipo de planta primeiro que vocês vão ter como alvo. Mesmo que ele seja para várias, mas olha, pimenta, você falar de cebolinha, tomate, então dá exemplo. Deixa bem claro esse problema aí, que, poxa, uma pimenta precisa de bem pouquinha água, um tomate precisa de muita água, e a pessoa tem os dois ali. Então, furar a mangueira, e aí, eu boto que furo, tal. Então, assim, traz só mais exemplos das coisas. E a coisa que para mim é principal agora, que está pegando, é assim, como vocês se diferenciam dos concorrentes. Porque vocês falaram de preço, mas vocês não estão colocando aí imposto, custo de fabricação, montagem da fábrica, não sei o que, tá. Porque assim, se a solução de vocês é muito parecida tecnicamente com o concorrente, e ele está cobrando 400, ele pode baixar para 100. As empresas fazem isso. Então, eu queria que vocês não ficassem focando no preço, a não ser que vocês tenham um diferencial técnico que justifique esse preço. Por exemplo, todo mundo usa um negócio mecânico caríssimo, nós somos o primeiro eletrônico aqui, então a diferença de preço se justifica. Se não, eu queria que vocês deixassem muito evidente assim, olha, por exemplo, você não fala quase nada de diálogo, então dá um exemplo do diálogo. O nosso é muito, assim, é o único que a planta dialoga como produto com o agricultor doméstico. E isso torna muito fácil de usar. Tá entendendo? Então, e não assim, porque a gente é mais barato. Porque quando vocês botarem imposto, pagamento de funcionário de verdade, montagem de uma fábrica tal, pode ser que esse preço vá lá para cima. Tá entendendo? Mas assim, de resto, parabéns aí pela apresentação. Você evoluiu bastante. Eu vou concordar aqui com o Cristiano, só um minutinho, Luciano, que é só uma coisa que eu vou falar, que é isso. Brigar pelo preço, vocês não saem do Oceano Vermelho, né? Brigar por preço é o Oceano Vermelho. Vocês têm que brigar por diferenciação, né? Vocês têm que ter alguma coisa que os concorrentes não fazem, né? Não entrem nessa roubada. É uma roubada entrar na briga por preço, tá? E acredito que vocês tenham muita coisa. A partir daqui está ficando claro, né? Quer dizer, vocês talvez sejam os únicos que, mediante ao tipo de planta, regulam o fluxo de água, por exemplo. Isso é uma diferenciação importante, né? Então, briguem por isso, e às vezes o preço de vocês vai ser até mais caro que o dos concorrentes, mas as pessoas vão estar dispostas a pagar, porque aquilo que vocês oferecem é muito melhor para elas do que o que os concorrentes oferecem. Então, assim, evitem a briga de preço, né? Não é a questão de ser mais barato ou mais caro. Uma boa solução inovadora pode ser tranquilamente mais cara e o consumidor continua pagando, tá? Então, só evitem essa situação, porque ela não é favorável para vocês em nenhuma hipótese. Tá legal? Só acrescentando aqui, professor. O nosso produto, né, o que a gente pensou, idealizou, seria algo realmente que o senhor falou agora, comentou, que o nosso diferencial seria mais porque a gente tem esse diálogo através do aplicativo de o agricultor conversar com a planta. Então, os nossos concorrentes, quando a gente analisou, apesar de alguns serem mais baratos, digamos assim, por terem poucos sensores ou coisas mais enxutas, mas eles não têm esses sistemas assim.
Então, faltou realmente só a gente dar mais ênfase nessa parte da inovação. Isso, e dá exemplo, tá, pessoal? Porque ele ficou... Veja, quando vocês mostraram, tem lá um app, mas cadê o diálogo? Como é que vai ser a experiência e como é que ela é melhor, na opinião de vocês, né, do que a experiência que existe hoje? Então, dê ênfase nessa parte. O preço, não se preocupem muito, não. Tá entendendo? Era isso. Vai lá, Luciano. Eu queria tirar uma dúvida antes, pessoal, porque eu acho que faz tempo que eu não vejo a apresentação de vocês. A oferta, o artefato é o jarro, é? É um jarro? O produto é meio que dividido em dois, em que o primeiro é o Não, vaso. eu entendi que tem um aplicativo, mas a parte do produto que é um artefato é o jarro? Sim, é o artefato tecnológico, sim. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês que vai talvez aumentar a capacidade inovadora da oferta de vocês, que é tentar fazer disso um kit móvel, tá certo? Então, assim, ao invés de você comprar o jarro, você compra o kit móvel, inclusive porque você pode conversar com diferentes plantas. Então, você tem o seu jardim, você não precisa investir em novos jarros, tá certo? Mas você tem um kit que você instala em qualquer jarro, tá? Com um negócio de água, isso tem que ser, obviamente, pensado de uma maneira muito mobile mesmo. E aí você instala, porque você pode salvar diferentes plantas, conversar com diferentes plantas, tá certo? Pensem nessa possibilidade. Ao invés do jarro ser o artefato, ser um kit móvel que você pode transitar entre diferentes jarros ou mesmo diferentes plantações, né? Porque tem gente que tem aqueles negócios retangulares, assim, com diferentes plantas, você pode instalar em diferentes lugares da plantação e assim por diante. E aí, vocês já estão alertas para isso, mas eu vou enfatizar, fazendo isso, você tem uma chance, inclusive melhor, de investir mais nessa questão do diálogo, porque o cara vai poder, inclusive, ouvir diferentes plantas e não só aquela que ele tá ali com o jarro, porque ele pode transferir o dispositivo para diferentes plantas, se isso for possível, obviamente. Eu estou falando, eu não tenho o conhecimento técnico de como vocês estão fazendo, mas se isso fosse transferido, seria muito interessante. E aí, enfatiza, você diz que o cara dialoga, mas pelo menos as imagens de aplicativo que você mostrou aí é de um gráficozinho. Cadê o diálogo? Tem que ter diálogo mesmo. Aposte nisso, pô. Aposte nisso. Oi, papai. Oi, papai, estou com sede. Se nesse formato está muito infantil, investigue em um formato de diálogo que não seja infantil e que as pessoas gostem. Esse diálogo com o seu usuário vai lhe revelar a forma que esse diálogo se dá. Agora, se é um diálogo, ter apenas um gráfico de bola lá mostrando que está sem água, isso não é diálogo. Você está criando uma quimera, uma ilusão. Aposte no que vocês estão vendendo, que é as pessoas se comunicarem com suas plantas. E, de preferência, num formato móvel, flexível, de modo que ele pode instalar em diferentes vasos. Só complementando isso que o Luciano falou, essa coisa do uso de diálogo, você vê isso sendo usado em serviços bancários, em vários serviços de compra, coisa para usar. Quer dizer, isso é uma chance, inclusive, de vocês ganharem experiência, poderem botar no currículo de vocês, porque isso envolve um design especificado. Como é que eu faço o design da experiência de criar uma interface baseada em diálogo? Tá entendendo? Então, vou por esse caminho daí. Agora, deixa isso muito explícito. Como é que vai ser? É aquele negócio. E se for uma criança cuidando do coisa? É um tipo de diálogo. Se for um idoso, é outro tipo de diálogo. Então, veja que tem uma margem muito grande para coisas interessantes aí que vocês podem fazer. E depois, no final, dizer, caramba, olha, eu tenho experiência, eu criei um sistema todo baseado nesse diálogo aí, entendeu? Uhum. Mas a apresentação de vocês não mostrou isso. Eu tenho uma observação, assim, só um comentário a mais, se me permite. Engraçado isso que o Luciano falou, eu lembrei logo do Tamagotchi, então é meio um Tamagotchi vivo ali, só a planta, né? Mas algo que eu achei interessante destacar que vocês, professores, comentaram
foi sobre, assim, em cima do diferencial. Por exemplo, se eu analiso a brota, o diferencial é que eu tenho um profissional ali junto comigo que vai estar, quando a planta der erro, assim, der problema, eu ligo para ele, eu falo com ele e ele me ajuda a cuidar ali da planta. Aí esse é o diferencial lá. Sendo que aí o diferencial de vocês, eu achei interessante nesse lado de, tipo, eu poder ter diferentes irrigações para cada tipo de planta. Entendeu? Tô escolhendo. Eu entendi um pouco isso, assim, eu achei algo bacana de se ter como diferencial, de tipo, esse quadrante aqui na minha hortinha é de cebolinho. Aí eu especifico lá, é de cebolinho e a forma de irrigação é tal. Aí esse outro quadrante que eu coloquei, esse kit de vocês, é de coentro. Aí tá lá uma outra forma de irrigação. Então, tipo, é só destacar esse ponto que eu achei muito interessante isso daí. E se quiser, posso testar aqui na minha hortinha, é 1 metro por 1 metro, tem tomate, tem coentro, cebolinho, então, tipo, posso testar aqui e ajudar você. Só isso. Ok, obrigado, né? Perfeito, obrigado. Posso complementar só com uma coisinha a mais? Fique à Com vontade. certeza. Eu senti um pouco falta dessa análise um pouquinho mais profunda dos concorrentes, porque eu vim pesquisar enquanto vocês falavam o que é que existia de concorrentes e tal. E eu vi que tem realmente uma gama grande. Se a gente pegar a irrigação inteligente, tem muitos trilhões de concorrentes. Você vai para residencial, já tem menos, mas inclui muita coisa de jardim e tal. Depois, quando você vem mais para apartamento, esse tipo de sistema de vocês, tem menos, embora alguns sejam mais jarros autocontidos, outros sejam mais sistemas. E eu acho que é bom realmente a gente saber como é que se diferencia mais porque você tem um hardware específico, você tem um diálogo diferente, ou se você tem uma camada de software que permite fazer uma ligação, uma relação mais inteligente com os hardwares, por exemplo, você conseguir entender melhor quais são as necessidades das plantas e você não precisar desenvolver o hardware porque você passa especificamente para ele qual é a quantidade de água, qual é a frequência de água, etc., que ele deve colocar. Então, assim, essa análise mais profunda dos concorrentes, eu ainda senti um pouco falta quando eu comecei a futucar aqui. E uma coisa que me pareceu muito interessante quando você olha de sistemas de irrigação inteligente para apartamentos é que boa parte deles faz uso de promoção através das construtoras. Ou seja, as construtoras estão investindo agora pesado em apartamentos onde um diferencial do seu apartamento é que ele tem automação inteligente. Então, você já tem um apartamento que já está conectável via IoT, etc. Para quê? Para poder acender e apagar as luzes automaticamente. Você está distante, você poder fazer alguma coisa que você queira enquanto você não está em casa, você cuida de coisas da casa. Então, já existe um movimento nessa linha onde você tem apartamentos que estão meio que preparados para isso. Então, vocês entenderem essa tendência, eu acho que faz parte também desse contexto, sabe? E eu acho que seria legal vocês levarem isso em consideração. Os concorrentes estão levando, você vê que boa parte das propagandas já vai para um sistema que se integra com o sistema de automação da sua casa. E boa parte das casas estão se automatizando, as pessoas estão começando a usar os Alexa da vida, essas coisas todas. Então, o seu sistema ele não é isolado e independente, né? Ele tem uma infraestrutura em torno que permita você fazer ele ser automatizável, permite que você, por exemplo, veja ao longo do dia, que provavelmente é uma demanda, né? O cara talvez tenha um sistema desse, mas não tenha plena confiança. Ele, ao longo do dia, ele queira ver, sei lá, se o sistema deu erro e começou a soltar água sem parar e começou a alagar a casa, entendeu? Então, talvez o cara queira ficar observando isso ao longo do tempo. A gente não sabe ainda exatamente a jornada que seria do seu usuário com o seu produto especificamente. E aí eu acho que vale a pena dar uma sacada nesse movimento que está tendo de automação residencial em geral e como é que vocês se plugam nisso. Entendi. Só um comentário com relação a isso e com relação ao que o Luciano falou, é que veja que isso pode ter impacto no modelo de negócio. Por exemplo, veja que o Luciano foi numa linha de vamos ver que já tem vaso e pode usar a tecnologia de vocês. Veja que uma coisa que Jordano falou é que, pelo contrário, você já pode ter assim, olha, eu já tenho vasos que são adequados para
e já ter o meu kit ali que vai para um apartamento novo, que vai combinar com a decoração. Então, não tem um mais certo do que outro. São caminhos diferentes aí que vocês podem explorar. Ou não, você pode montar uma parceria com, sei lá, fabricantes de vasos aí, que já vai oferecer, sei lá, um serviço ali você já recebe o seu apartamento com a sua horta montada, por exemplo. São abordagens diferentes, tá entendendo? Que vocês podem utilizar. Só reforçando, não vão por preço, porque isso não é inovação, isso é oceano vermelho, não é oceano azul, né? E vocês não vão terminar a disciplina com produto já espalhado, vendendo. Esse não é o objetivo. Então, vão mais para chamar a atenção das pessoas. Caramba, que negócio massa, que negócio inovador, tem risco, mas é diferenciado. Agora, é um diferencial justificado. Tá certo? Aí, valeu, gente. Tem mais alguém? Eu não sei como é que tá o tempo aí. O Laís está com uma anotada aí. Não sei se é... Esqueci de baixar a mão. Ah, tá. Beleza? Vamos pro próximo? A equipe do aleitamento materno, a gente pode ir agora. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Vitor. Eu sou da equipe ProLeite e vou apresentar nosso projeto de incentivo à doação de leite materno. Então, inicialmente queria trazer um questionamento. Você sabia que 40% dos bebês recém-nascidos internados na UTI não têm acesso a leite materno? E a gente se perguntou o porquê isso acontece, né? Infelizmente, os bancos de leite, tanto privados quanto públicos, não têm estoque suficiente para suprir essa demanda. Então, pensando nisso, a gente entrou em contato com Maria. Maria, ela é uma enfermeira, gerente do banco de leite do Hospital Boa Vida. Frequentemente, ela precisa solicitar campanhas de doação de leite para melhorar o estoque, visto que o leite materno é um alimento essencial para a melhor recuperação dos bebês e menor gasto na fórmula artificial do leite que eles utilizam. Essas campanhas, geralmente, elas são via rádio, TVs, redes sociais, e Maria é uma pessoa que busca sempre se atualizar para encontrar melhores formas de encontrar essas potenciais mães doadoras. Mas o que é que acontece para que essas mães não doem, né? Porque a gente viu que 53,6% delas não doaram, mas já tiveram interesse em doar. Então, a gente conheceu Ana. Ana, ela é uma mãe que, assim como as outras 53% das mães, também pensou em doar, mas não doou. Então, ela relatou que encontrou algumas dificuldades em fazer a doação, por exemplo, com o deslocamento para o hospital ser complicado, passar bastante tempo lá, que ela não tinha disponível. E assim a gente realizou algumas pesquisas para tentar ver se o que acontecia com Ana acontecia com outras mães, e a gente viu que 75% das mães elas não souberam como fazer a doação, 20% não tiveram leite suficiente e 5% acharam complicado levar o leite até o hospital. Apesar desses problemas, Ana ela buscou ali outras alternativas em que pudesse realizar a retirada do leite para doação em casa, e ela acabou encontrando alguns apps, como o Amigo do Peito e o Amamenta Brasília. Mas ela teve dificuldade na usabilidade desses apps, porque ou eles eram muito regionais, ou estavam desatualizados e não funcionavam muito bem, ou eles eram voltados para as mães que já conhecem o processo de doação, e não para mães que estão tentando doar pela primeira vez. E aí ela acabou desistindo de doar.
Então, uma amiga dela chamada Letícia, que também é mãe, disse que estava doando leite usando um aplicativo que conecta bancos de leite a doadores. Ana disse para ela que já tentou usar esses aplicativos, porém não teve sucesso, mas Letícia garantiu para ela que esse funcionava e que além de poder doar e ajudar uma criança que está precisando de receber a doação, a mãe recebia incentivos como descontos em alguns produtos. Então, esse é o ProLeite que a Letícia está falando. Então, o ProLeite é uma plataforma que busca incentivar a doação de leite através de uma política de incentivo, interligando os bancos de leite próximos às potenciais doadoras. Então, ele foi construído baseado em pesquisas e entrevistas com pessoas de diferentes locais do Brasil e do mundo, buscando melhorar ali o engajamento das mães e aumentar o estoque dos bancos de leite materno. Então, dentre várias entrevistas que a gente fez, a que mais representou, assim, tipo, o ponto de vista das mães entrevistadas foi a da Kirt Pavan, que ela é uma indiana vivendo nos Estados Unidos, e ela é mãe de um menino de 10 meses. Então, ela relatou pra gente que nunca doou porque não sabia como fazer a doação, e apesar do interesse, não era uma prioridade no momento em que o filho dela nasceu. Então, ela também disse que se soubesse que teria a possibilidade de receber alguns benefícios para a doação, pela doação, ela poderia sim ter virado uma prioridade e com certeza ela teria saído de casa para doar. Além disso, nas pesquisas que a gente fez, elas mostram que as campanhas com benefícios para as mães doadoras aumentam cerca de 18% nas doações de leite materno no período da campanha. Então, voltando para a Ana, ela se cadastrou no ProLeite, enviou algumas informações pessoais para a plataforma e aprendeu ali o processo de retirar e armazenar o leite em casa. Depois disso, ela agendou uma coleta com o banco de leite de um hospital cliente do ProLeite, o Boa Vida, que era o hospital mais próximo ali da casa dela. Após a coleta, o banco de leite fez uma análise para se certificar que o leite foi armazenado corretamente e estava em bom estado de consumo. Após isso, a Ana ela recebeu uma pontuação pela doação. E aí, com sua pontuação, ela pôde trocar por cupons de descontos para comprar produtos para o seu bebê em lojas parceiras. Então, resumindo, o ProLeite ele tem como principais clientes os bancos de leite, que eles redirecionam parte dos seus custos com campanhas de doações tradicionais para o sistema. Esse capital é usado para suprir os custos da plataforma e atrair mais doadoras para a base de dados. E com mais doadoras, os bancos de leite eles têm um maior aumento no estoque, reduzindo assim os custos com os bebês internados nas UTIs. Pensando em toda essa estrutura, né, a gente chegou num valor que a gente acredita que seria o que os clientes estariam dispostos a pagar, que seria uma mensalidade aí pelo serviço, né, para usar o app, para você ter acesso às mães, de uma mensalidade de cerca de R$ 3.000 por mês. Mensalidade já é por mês, foi mal. E resumindo aí a história, a gente tem esse Lean Canvas, né, que tem todos os pontos contados, se resumem aqui. E algumas coisas que não estão tão explícitas assim, por exemplo, são as métricas-chave, por exemplo, que a gente chegou na questão de números de usuários e números de clientes e o estoque em si, né? E a vantagem competitiva seria esse sistema de incentivos através de cupons. É basicamente isso.
Então, ProLeite aí nosso slogan, porque cada gota importa. Dúvidas? Colegas, tem alguma? Querem fazer perguntas? Querem fazer comentários? Tá saindo o quê? Ok. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Só uma dúvida que talvez eu me perdi na apresentação, mas no caso, quem é o cliente de vocês? É as mães ou é o banco de leite? O banco de leite. Há uma Banco de mensalidade leite. cobrada para o banco de leite. Porque As a mães, gente elas são gera os valor usuários. para o banco de leite. Uhum. Ah, tá, ok. Tá. Eu só fiquei meio na dúvida, tipo, porque o banco de leite ia pagar os 3 mil, assim, tipo, ok, que eles estão precisando de leite, mas... Pronto. O que acontece muito é que, tipo, um bebê se quiser responder, Macedo, eu vi que tu tava falando Não, aí. pode responder. Tá. Existem bancos de leite, tanto público como privado. E aí vem a pergunta de tipo, por que os hospitais privados têm um banco de leite lá? Tem estudos que mostram exatamente que o fato de o bebê que está na UTI receber o leite materno, ele vai conseguir se recuperar muito mais fácil, muito mais rápido. E com isso, o hospital vai ter um custo muito menor daquele bebê na UTI. Além disso, não só o custo da UTI em si, como o custo da fórmula, porque a fórmula de leite materno, ela, sem ser a do leite natural, né, ela é muito cara, porque é bem específica. Então, tipo, hoje o gasto é muito maior do bebê na UTI. Né? Aí esse cálculo foi em cima disso. E aí, Macedo, se quiser explicar sobre o cálculo que a gente tem nos slides backups, explicando exatamente isso, tipo, o gasto que se tem no bebê na UTI. Eu posso explicar. Certo. Então, sobre o gasto, a gente tem uns slidezinhos aqui que a gente tinha preparado. Tipo, a gente fez umas pesquisas, né, para saber esses números e a gente viu que, em média, por bebê, o hospital ele gasta R$ 934 por dia de internação. E aí, um bebê prematuro, ele fica na UTI em média 51 dias. Então, totalizando um gasto aí de quase R$ 50 mil por bebê. E a gente viu que se você alimenta essa criança, isso aí esse gasto é considerando que o bebê ele não tomou o leite materno, tipo, ele tomou a fórmula artificial. E aí, se você alimenta esse bebê com o leite materno natural, a gente viu que tem uma redução de 33% no tempo que ele passa na UTI e na quantidade de dias, né? E como você reduz o número de dias, você reduz esse custo na mesma proporção, né? Então, tipo, cairia de 47 mil para 31 mil, quase 32 mil. Tem aí quase 16 mil de economia. E aí, como a gente está trabalhando com um aumento no estoque de 18%, no quantitativo de leite, né, que ele já tem, aumentando só 18%, a gente conseguiria aí cobrar proporcionalmente a esse valor, né, tipo, a essa economia que o hospital teria. Ah, massa. Mais alguém? Professores querem fazer? Por um momento eu achei que eu tava mutado o tempo inteiro. Vocês me ouviram, não foi? Sim, claro. Sim. Tá. Cristiano, você já quer começar? Você já colocou uma série de... Não, eu tenho que falar, mas assim, toda vez que eu estou começando, vamos dar chance aí para... Você já vai colocando. Eu vou concordar. Não, eu vou colocando para a galera já ir pensando e ver se estimula o chat também. Eu tenho uma dúvida aqui, rapidinho.
esses 3 mil reais, pessoal, é uma mensalidade. Qual é o volume garantido de leite materno que o hospital recebe com essa mensalidade? Pronto, como a gente viu que tinha, quando tinha campanhas de incentivo, tinha um aumento de 18%, aí a gente se baseou nisso, no 18% que tinha com 18% de aumento na arrecadação. Já que a gente hoje não tem esse dado de tipo, o Proleite aumenta tantos por cento, né? Não é isso. 18%, 3 mil é 18% de 15.700, né? Sim, você está exato. cobrando 18% da economia que o hospital faz, que a criança passa menos dias na UTI. Mas minha pergunta é isso. É outra. O que vocês estão garantindo em termos de volume? Como é que você consegue garantir o volume ou convencer o hospital de que você garante um volume determinado de leite face a uma mensalidade de 3 mil reais? Se a questão não der para ser respondida, pode ser também, não conseguimos responder agora. Não, que eu estou pensando sobre a pergunta. Só que você tem que ter algum mecanismo discursivo, pelo menos, de montar um argumento, porque a conta, eu entendi a conta. Danado é o hospital ser convencido disso. Eu tenho uma resposta, não sei se ela vai responder 100% a pergunta, mas tipo, hoje eles têm eles recebem ali meio que estável uma quantidade de doação que em determinados períodos cai bastante, por isso eles precisam fazer as campanhas. Mas nos outros períodos ela fica meio que estável e é um quantitativo baixo. Tanto é que eles não conseguem alimentar todos os bebês na UTI. A gente consegue garantir para eles desse número estável, que eu não tenho esse número para te dar agora, mas desse número estável que eles têm já de doações, a gente consegue aumentar em 18% esse número, todo mês. Porque as campanhas, por exemplo, se eles fazem uma campanha e essa campanha ela dura um mês, nesse mês aumenta em 18%. Tá entendendo? Então, basicamente, e aí a gente conseguiria aumentar, garantir pelo menos isso. Então, a solução de vocês é uma substituição ao marketing do hospital para aquisição gratuita de doações, para aquisição de doações de leite. Isso. Que não exatamente gratuito, o né? Argumento de vocês o argumento de vocês o dinheiro que vocês estão investindo em marketing só eleva em 18% e é sazonal. Eu prometo, você me passa essa grana, que deve ser mais ou menos 3 mil reais, dá umas campanhas digitais aí, dá menos, mas vou arredondar aqui. Ao invés de você fazer campanhas genéricas na internet, eu tenho um programa aqui de pontuação, com uma rede de mães, não sei o quê, e esse dinheiro aí vai ser melhor investido no meu aplicativo, porque meu ecossistema de mães está garantido e você não dispara para todo lado um marketing digital cuja sazonalidade não está muito no só lhe dá 18% de retorno, whatever. É por aí, gente? Isso, exatamente. Tipo, era o que eu ia explicar enquanto tu estava falando, que era, tipo, quando eles fazem essas propagandas, eles atingem todo mundo, né? Não só as mães. E aí seria muito mais direcionado. Isso não está na apresentação, mas pode ser uma abordagem, tá? A apresentação, ela tem coisa demais, entendeu? Mas o que eu acho que o que eu acredito que vocês podem fazer é esse twist do investimento dos hospitais, tá? Em prol de um ecossistema de mães doadoras, que vocês estão incentivando a partir de um determinado número, que eu não entendi também, o que é que essa pontuação exatamente gera, como é que vocês vão gerar valor nessa pontuação, talvez retirando de parte dessa mensalidade e direcionando para as mães, né? Como nos bancos, como nos Estados Unidos, as pessoas ganham dinheiro para fazer essas coisas, né? Então, enfim, tá, entendi. Era só meu comentário. Parabéns. Certo.
Aí, no caso, professor, assim, uma pergunta já que como telespectador, né? Aí, na apresentação, faltou perceber isso, de que a gente vai dar toda essa observação que o senhor falou, né? Então, o senhor não percebeu isso na apresentação, certo? Não, inclusive eu estou pensando que a ideia foi minha. Não, era algo que a gente já falava até. Então tipo, não só não percebi, mas não está na apresentação. Certo, aí anotado para a gente ajustar. Gente, esses dados que vocês apresentaram agora depois, né? Eu vou concordar com colocações que o Cristiano colocou no chat, né? Sim. Esses dados que vocês estão colocando aí, mostrando depois para a gente, eles têm que estar na apresentação. Porque eles são basicamente, eles são a justificativa do projeto de vocês, né? É aí que mostra aonde que o projeto de vocês se insere, né? Vocês vão resolver alguma coisa pro banco de... Vocês vão resolver a parte do banco de leite da maternidade de uma forma que a própria maternidade não consegue, né? Então, vocês vão ser mais eficientes que eles nesses processos. Então, a inovação de vocês está pela eficiência. Vocês conseguem ser mais eficientes do que a própria instituição maternidade tem conseguido, né? Beleza, então, certo. Isso tem que estar apresentado. E assim, eu sei que ficar colocando número, cálculo, retorno, né? São dados às vezes que não são tão agradáveis, né? De serem compreendidos. Mas a base do projeto de vocês está aí, né? A solução de vocês é essa, né? Toda a construção de aplicativo e é só um meio de viabilizar isso, né? Então é importante mesmo que isso apareça na apresentação de vocês, tá? Certo. E aí vai uma outra pergunta para vocês como telespectadores. Esses números, quando a gente trouxe, explicou, assim, foi facilmente entendível da forma que está, ou a gente vê um design diferente para colocar esses números, porque às vezes pode parecer muito número, assim, não sei. Não, eu acho que vocês podem até colocar isso de uma maneira gráfica, vocês podem colocar uma curva, mostrar que a relação entre investimento e retorno do hospital do hospital maternidade, e o investimento de vocês é constante e o retorno é sempre maior, por exemplo. Vocês podem mostrar através de gráficos. Agora, independente dos números, é uma questão de discurso, vocês têm que explicar. Certo. Na prática, o que isso significa? Significa que o hospital é ineficiente, né? Que a maternidade é ineficiente nesse processo. E investindo o mesmo valor na nossa solução, o retorno vai ser sempre melhor para o hospital ou a maternidade. Certo. Eu complementaria isso que Ranoia falou, não sei, assim, mostra o ganho, porque aqui você mostrou 3 mil, você deu ênfase a 3 mil como se fosse o quanto que a pessoa vai pagar, o quanto que a instituição vai pagar, pelo menos foi assim que eu entendi. E está faltando você mostrar esse investimento relacionado ao ganho que a proposta de vocês vai dar para o hospital ou para a maternidade, tá entendendo? Então, as pessoas vão sempre olhar isso, assim, o esforço que eu tenho que fazer na forma de pagamento versus o ganho percebido. Isso não está tão claro assim. Certo. Outra coisa que não está aparecendo é o papel das empresas. Quer dizer, elas não aparecem lá como alguém que vai doar, que vai dar desconto, mas elas não aparecem em nenhum momento no processo. Assim, o que é que ela ganha com isso? E aí uma dica para vocês é que vocês podem aumentar, isso vai ser uma coisa de marketing, isso também vai atrair pessoas para serem mais consumidores das marcas. Então, assim, falta vocês posicionarem isso. E eu acho que falta vocês, assim, vocês estão se colocando como um aplicativo, e não está muito claro para mim, vocês poderiam se colocar como, olha, nós somos o banco de leite nacional, assim, o banco de leite digital, tipo um Airbnb, no sentido de que o Airbnb não tem quartos, mas ele hoje é quem mais oferta quarto no mundo, assim, comparado com a rede de hotéis, né? Vocês podem ser a mesma coisa, olha, nós somos capazes de trazer o leite para vocês, hospitais e maternidades.
Quer dizer, não vá atrás diretamente, não. Vá, assim, isso é uma sugestão, tá, pessoal? Porque vocês estão colocando como se fosse mais uma ferramenta de dar visibilidade para encontrar, mas ainda o hospital acha a doadora via vocês. Uhum. Então, uma coisa é isso, outra coisa não, olha, procura a gente, a gente que tem a rede de doadoras, ou seja, eu monto minha rede de doadoras e o que você recebe de mim é o leite. Só que você tem que tomar cuidado aí com a legislação, quase que não pode vender, tem umas coisas assim, mas assim, olha, é o serviço de conseguir chegar nesse leite, sabe? Eu não sei se você está entendendo a diferença. Mas vocês... Gostei dessa parte, assim, junto com o Airbnb e tal, de tipo, somos o banco de leite digital, né? Isso. Ali aquele sistema que está conectando a mãe doadora com o banco de leite, mas não tem exatamente um banco de leite que é pró-leite. Veja que em termos de implementação muda pouca coisa, mas em termos de discurso, de percepção, de negócio, muda bastante. Aí vocês teriam que revisitar o modelo de negócio de vocês. Tá entendendo? Mas assim, bota esses números aí, bota essa coisa do papel das empresas, tudo dentro do pitch. De resto, eu gostei assim, muito do design, assim, ficou bem playful, eu acho, bem moderno. Assim. E uma coisa assim que, assim, né? Sobre a questão do lojas parceiras, do ponto de desconto, essas coisas assim, quando a gente vinha mostrando, a gente percebia que ia gerando muita dúvida de tipo, mas quem é o cliente? A loja parceira, o banco de leite, a mãe, não sei o quê. Aí a gente está refinando cada vez mais o pitch. Aí, por exemplo, agora ficou muito mais claro que o cliente é o banco de leite. Aí agora a gente já vai para essa próxima etapa de refinamento de o que é que a loja parceira ganha em estar ali com a gente. Então, tipo, a gente está captando aqui, né, as críticas de vocês exatamente para estar refinando cada vez mais esse pitch. E assim, né, eu imagino que da dinâmica da metodologia já do projetão, a gente está formulando aí o pitch mesmo de 5 minutos, 10 minutos aí de negócio mesmo, né? Não, tipo, estou apresentando coisas da Quest, mas está apresentando coisas da Quest dentro do pitch de negócio, né? Isso, perfeito. Assim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Certo. Alana, tu comentou várias coisas aí. É porque meu microfone não estava funcionando. Vocês estão me ouvindo agora? Agora eu tô. Estava no... nisso, se vocês conversaram com os gestores do banco mesmo, que são clientes, se isso é interesse, e se vocês vão tirar a campanha, como é que vocês vão chegar nas mães, se as mães estão sempre mudando? E se, teoricamente, o valor que vocês estão cobrando é o valor necessário para fazer a campanha. O valor de marketing, né? Eu estou processando, tentando entender. De conversar com gestores de banco de leite, a gente, na etapa de pesquisa, veio conversando com gestores, além de pesquisas que a gente foi fazendo sobre a rede de leite humano nacional que tem, né? Então, tipo, tudo isso que a gente vem apresentando, todo o passo a passo, é baseado nesse protocolo que é seguido na rede de leite humano brasileira. Então, além de ter falado com gestores de banco, né? E a outra pergunta, repete aí, Alana, por favor. É porque vocês disseram que o argumento, justamente que o Luciano ficou achando que foi a ideia dele, era vocês vão tirar o que o hospital gasta com marketing do banco de leite e dizer que com o aplicativo resolve. Só que aí quem vai precisar fazer esse marketing para chegar nas pessoas vai ser o aplicativo. Então, como é que vocês pretendem chegar nas mães, visto que as mães também ficam mudando? Então, você depois que ganha um cliente, um usuário no caso, vai ter que estar sempre adquirindo novos usuários, já que está sempre mudando quem vai ser o usuário. Sim, isso é até uma métrica-chave nossa, de tipo o número de usuários, né, que é muito importante a gente ter ali essa rede de mães, e aí é onde entra a política de incentivo, né?
com as lojas parceiras para ser o incentivo para estar cada vez mais captando essas mães. Tá, E mas, aí, não, mas o incentivo você retém a mãe, mas para captar ela precisa saber que você existe. É Querer que que você vá. eu posso responder essa aí. É que a gente chegou também na mesma conclusão dessa parte de incentivo não, do mesmo sistema que tem dos cupons das lojas, né? Só que no caso vai ser, o nosso aplicativo vai ter tipo um sistema desse, que é tipo, depois que a mãe saiu do período de lactação, eu não tenho mais como doar, né? Vou fazer o quê? Não tenho mais como ganhar ponto para usar com cupom. A gente pensou em fazer elas chamarem, né? Tem outra palavra, mas não estou lembrando, mas tipo, chamar outras mães Indicar. e assim indicar outras mães e assim continuar usando, ganhando ponto para poder usufruir desses cupons ou dessa parte de pontuação de descontos. Ô Pedro, nesse ponto aí, veja que isso não aparece no pitch. Né? Então, veja que aparece um outro perfil de usuário, que é a mãe não doadora. Tá? Então, tem várias coisas que estão meio... que vocês pensaram, mas vocês precisam arrumar um jeito de colocar isso dentro do pitch. Para mim, uma sugestão aí de canal são as próprias maternidades. Quer dizer, cada mãe que tiver... Como o pessoal vai captar doador? Tá? Eu colocaria uma outra métrica-chave que não é o número de doadoras, mas a quantidade de leite disponível. Né? Você sabe que tem mãe que não consegue doar tanto. Então, o que vai ser crítico para vocês é a capacidade de fornecer o leite, né? De disponibilizar esse leite. Então, você pode ter 10 doadoras com, sei lá, 10 litros de leite, você pode ter 10 doadoras com 20, com 30. Então, eu acho que uma métrica também é quanto que a pessoa tem disponível para doar de leite, tá entendendo? E isso que você falou, Pedro, vê que não aparece. Então, tenta também tomar cuidado para não fazer um negócio complicado demais para o início. Talvez no começo é mais simples, olha, deixou de doar, pronto. Agora vocês têm que... Aí isso que a Ana falou faz sentido. É uma doação temporária, né? Mesmo que a pessoa queira muito. Então, vocês vão ter que estar constantemente substituindo essa rede de doadores. É uma atividade chave de vocês. Um ponto sobre a quantidade de leite que a mãe pode doar, claro que tem isso daí. É engraçado porque nossa mente ela é muito complexa, né? E aí tem uma coisa que a gente viu, que a geração de leite ela é por demanda. Existe um medo de muitas mães, onde talvez se eu doar, eu não vou ter leite para o meu filho. Existe muito esse medo, mas isso daí, estudos mostram até que vai ter leite suficiente, sim, que a produção de leite ela é por demanda, né? Só uma coisa assim, para adicionar, tem isso daí. Mas gostei da informação sobre, tipo, montar parcerias com os clientes e maternidades que podem contactar mães, dado a vantagem que se tem também para os bancos de leite, né? É algo que, tipo, vai estar interno lá deles e, tipo, a gente tem que ver a estratégia desse marketing também. E coisas pensadas, assim, que talvez a gente não tenha colocado muito no pitch, exatamente porque está maturando mais a ideia, né? Sobre, por exemplo, essas mães que hoje não estão produzindo mais leite. Aí, tem algumas ideias que a gente teve de o convite por outras mães gerar ainda também gerar uma pontuação ou um cupom de desconto em cima disso, tipo, você e está aumentando a rede, né? Está convidando outros. Mas isso também foram ideias que foram colocadas que a gente ainda não amadureceu muito, então por isso que não estavam ali no pitch. Agora, uma dúvida que eu fiquei tipo, existe muita informação, né, para ser falada, e aí esse pitch, né, vocês comentaram de colocar mais informações. Então, minha dúvida é, tipo, eu colocaria essa informação, sei lá, acrescentando na história, ou melhorando a história, tipo, opiniões que vocês têm de adicionar
Porque às vezes eu sinto muita informação para ser colocada e fica um certo receio de como vou apresentar isso, entendeu? Ô Laís, uma dica para isso é, toda informação que você colocar, ela tem uma mensagem. O importante é a mensagem que você quer passar. A história ela é um mecanismo muito bom para as pessoas receberem essas mensagens, tá entendendo? Então, a sua preocupação é válida, mas é importante que você consiga colocar dentro da sua narrativa de tal maneira para dar impacto. A pessoa tem que sentir que, tipo, a audiência tem que sentir que aquela informação é relevante para o entendimento do teu negócio. Então, por exemplo, se a mãe que deixou de ser lactante, é importante ela engajar, porque ela vai trazer outras mães. Nessa coisa, no momento que você está falando de como atrair outras mães, você pode dizer, poxa, a gente vai atrás de... vamos montar parcerias com as maternidades, por exemplo, né? E as mães que participam de grupos de mães. Então, assim, ou pode ser que não faça diferença. Talvez seja melhor ir no grupo de mães, nessas organizações que dão treinamento para mães, porque tem várias mães lá do que é a mãe que deixou de ser lactante, tá entendendo? Então, o importante é como é que você vai captar mais. Para manter a sua rede ativa, a sua capacidade de fornecer o leite, né? E de crescer ela. Certo. Eu caí no meio, eu professor. acho, Mas eu acredito que o pessoal ouviu, então... Eu peguei o final agora, eu caí no meio, mas a gente anotou aqui. Eu acho que o que é importante sempre é você ter clareza no seu discurso, certo? Eu acho que isso que o Cristiano está falando, você traz uma narrativa, é importante que tenha clareza. Ao meu ver, dessa discussão toda, o que parece ser o seu valor é eu consigo conquistar uma comunidade. Essa é a sua proposta, esse é o seu grande diferencial, aparentemente. Você dizer, tem alguma outra forma de eu conquistar uma comunidade, de mobilizar uma comunidade. E eu estou falando de conquistar mesmo, porque você está falando de pessoas que não têm consciência e que talvez com um conjunto de informações, de sensibilizações, etc. E essa aparentemente vai ser a pegada de vocês. Vocês conseguem construir uma comunidade não só das pessoas que já doam, mas justamente das pessoas que não doam. Isso precisa estar, eu acho que, muito claro no seu discurso, porque depois, quando você chega e diz, veja, dado que eu tenho uma habilidade especial, através dos meus sistemas, da minha interação, etc., em conseguir mobilizar uma comunidade, aí é fácil eu dizer que no meu modelo de negócio eu vou chegar para um hospital, por exemplo, que já faz campanha, mas faz campanha no modelo genérico de qualquer campanha. Eu vou dizer, eu tenho uma plataforma e eu consigo mobilizar uma comunidade e isso aqui passa a ser algo que você não vai ter esse esforço. Eu sou mais eficiente do que você, porque eu trabalho especificamente sobre isso. Então, assim, todo o seu modelo de negócio e essas outras explicações vêm em cima de um tronco comum, de uma mensagem geral que você está querendo passar, sabe? E essa coisa muito essencial de qual é o seu valor essencial é a principal coisa que você tem que se ater. Você tem alguém, o seu público, que tem uma certa dor, e para isso eu proponho essa coisa. Para mim, pelo discurso, essa coisa está parecendo ser, eu vou conseguir ter uma nova forma de mobilizar uma comunidade para que elas queiram doar, que os meios atuais não conseguem. Parece ser isso, mas me corrija se estiver errado. E uma coisa que eu recomendo fortemente para vocês é que estudem como é que são sistemas em plataforma, como é o caso de Airbnb, essas coisas todas que vocês mencionaram. Deem uma estudada sobre como é que essas pessoas mobilizam as pessoas, como é que geram adesão. Isso é bem importante. É isso, né? Tem mais um grupo? A agricultura é um professor aqui. O senhor está vendo minha tela, professor? Posso começar, professor?
bom dia a todos. Nós somos o grupo Planta em Casa, né, que é o grupo de Agricultura 1. E nós tínhamos inicialmente aquela ideia de resolver o problema de quando você viaja e não tem onde deixar a planta. No entanto, a gente viu que esse problema que a gente estava querendo atacar, ele tem alguns problemas, esse problema, né? Conversando com os mentores na quarta-feira e depois internamente, a gente viu que a solução que a gente estava pensando era uma solução que tinha diversos problemas de viabilidade. Também vimos que as pessoas não estavam viajando tanto, e também não era uma solução muito inovadora, muito tecnológica, né? E também nós percebemos que a nossa persona, ela estava desatualizada, porque a persona que nós tínhamos feito logo no início, na primeira quest, e ela estava muito enviesada para o grupo do Facebook, Horta em Casa, que foi o grupo que nós pesquisamos inicialmente na quest 1. E essa persona, ela não estava casando, não tinha uma boa relação com a solução que a gente estava querendo propor para o problema. Então, a gente decidiu pivotar a persona e pivotar o problema para buscar novas soluções dentro da temática das pessoas que têm planta em casa. Então, nós voltamos alguns passos e, nessa semana, agora, nós fizemos o seguinte: nós definimos a persona, nós fizemos entrevistas para tentar compreender um pouco mais da experiência dessa persona com a temática, definimos o problema e começamos a geração de ideias para esse novo problema que nós decidimos abordar. Essa aqui era a persona antiga, né, que nós tínhamos inicialmente. E a persona nova que nós construímos é essa aqui, que é a Mariana. Ela tem 22 anos de idade, ela é estudante de design e ela quer muito ser uma mãe de plantas. Ela quer ter plantas em sua casa. Ela já tentou cultivar algumas plantas diferentes em sua casa, mas ela não teve sucesso, ela acabou matando suas plantinhas. Então, ela tem essa dificuldade em manter a sua plantação viva e bem em médio prazo, né, de médio a longo prazo. E aí, nós fizemos algumas entrevistas com pessoas que se enquadram nesse público, e nós tivemos algumas conclusões. Primeiramente, nós percebemos que existe um prazer dessa pessoa em realizar essas atividades. Elas gostam de cuidar de plantas. E isso foi praticamente uma unanimidade em todas as pessoas que nós entrevistamos, e isso é algo que nós não tínhamos atentado muito nas análises anteriores. A pessoa gosta de cuidar de plantas, a pessoa quer se sentir parte daquilo. Também percebemos que existe uma dificuldade em criar os hábitos, em criar uma rotina cuidando de plantas. E, no final, as plantas acabam morrendo, como aconteceu com Mariana. E também percebemos que Mariana, ela quer diversificar um pouco as plantas que ela já tem em sua casa. Ela tem algumas plantas que são mais fáceis, como, por exemplo, um cacto, mas ela quer diversificar um pouco mais, mas ela quer criar esse hábito, que ela tem dificuldade. E aí, para tentar escolher, a partir dessa entrevista, nós elencamos alguns desejos e algumas dores de Mariana, e fizemos uma técnica que é chamada análise de Pareto, para tentar identificar qual é o problema que nós gostaríamos de atacar. Nós utilizamos esses critérios que estão aqui embaixo: empolgação, potencial de inovação e potencial de impacto, e vimos que esses dois desejos / problemas, que seria de acompanhar o crescimento da plantação, e com a dor, que seria a falta de motivação para cuidar das plantas, ela é interessante para se abordar, né, para se fazer o projeto. E, a partir daí, nós elencamos como problema que seria a dificuldade em manter o hábito para cuidar da plantação. Esse é o problema de Mariana, que
a gente quer tentar solucionar. E então, nós começamos uma rodada para a geração de ideias, de ideação. Para isso, a gente utilizou uma técnica de brainwriting, que seria o 635, e em que o intuito, o propósito é justamente esse de brainstorming, né, de criar diversas ideias. Então, nós geramos mais de 100 ideias, possíveis ideias, para solucionar o problema de Mariana, e nós estamos nesse passo atualmente. Então, para a próxima semana, o que nós pretendemos fazer, nós sabemos que são muitas coisas, mas o que nós pretendemos fazer é, dentro dessas ideias que nós levantamos, selecionar a solução para atacar o problema, fazer a proposta de valor, o modelo de negócio e a prototipação, que é o tema da próxima quest. Então, nós estamos nesse passo atualmente, e é isso. Os comentários dos senhores. Colegas têm comentários, alunos, comentários, perguntas, dúvidas? Não? Então, acho que podemos começar aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Luciano, Cristiano? Não, primeiro, gente, eu queria... Tá me ouvindo? Sim, sim. Não, primeiro, assim, que eu queria parabenizar vocês por essas pivotadas, por esse senso crítico do projeto. Isso é um aprendizado fundamental para quem quer se tornar inovador e é o que a gente espera muito, assim, projetão, então a gente está vendo isso. Eu só estou sentindo um pouquinho de falta também de vocês darem mais exemplos das coisas, deixar a coisa um pouco mais clara, por exemplo, que tipo de planta que os usuários de vocês estão querendo criar, é mais para consumo, ou são flores, coisa assim. Então, dá exemplo dessas coisas, né? Eu gostei que vocês foram para essa linha de oceano azul. Quem hoje não consegue com sucesso cuidar de sua planta e termina desistindo. Eu só recomendaria que agora vocês estão entrando naquela linha de mudança de hábito. E aí eu senti falta de vocês falarem dos desafios. Então, mostrar que o problema é a dificuldade de manter o hábito de cuidar da planta. Dá exemplo. Fulano deixou de cuidar da planta porque esqueceu, porque, assim, eu senti falta de vocês mostrarem um pouco mais a fundo as causas, né, e a realidade de quem está tentando cuidar de planta e termina desistindo porque não virou um hábito. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que vocês passaram muito por cima disso daí, né? Porque aí fica claro se o que vocês estão propondo, né, quando vocês forem ter ideias, né, que aquilo é adequado ou não, tá entendendo? Porque se vocês entrarem numa linha que é mudança de hábito, e mudança de hábito realmente é um negócio que não é fácil e tal, então tem muita coisa psicológica aí. Vocês podem conversar com o Luciano, assim, como é que a pessoa altera um hábito, por que ela tem que fazer aquilo ali, de virar uma rotina, né? Quais são os benefícios de você ter o hábito de cuidar de planta? Então, por que é bom ter esse hábito? Então, eu acho que faltaram algumas coisas assim para vocês contextualizarem o valor do projeto de vocês. Né? A pessoa quer cuidar de planta para mudar de hábito, porque assim, quando a gente fala, eu vou deixar de fumar, vou fazer mais exercício, está claro ali que é uma mudança de hábito para a saúde. No caso de vocês, é uma mudança de hábito para quê? Então, assim, eu acho que é uma área interessante, tem muita coisa nisso, né? Mas, assim, por que eu vou mudar de hábito cuidando de planta, já que vocês estão indo nessa linha de mudança de hábito? Entendeu? Só uma questão, professor. Talvez seja interessante refazer aquela jornada do usuário, né? Que talvez aí a gente entenda melhor essa questão que o senhor falou dos desafios, porque o hábito que ela tinha não deu certo, né?
E veja que tem dois lados aí. Um é a própria jornada, porque aí você vai descobrir as causas de por que ela não está conseguindo manter o hábito e tal. Mas eu estou sentindo falta de uma coisa mais básica, que é qual é a motivação. Por que as pessoas querem mudar o hábito para cuidar de planta? Então, assim, já que vocês estão indo nessa linha de mudança de hábito, sabe? Então, eu acho que falta... É aquele negócio, assim, eu acho que é bom você ter alguma coisa que mostra assim, poxa, cuidar de planta é bom porque acalma as pessoas. Por exemplo, a outra equipe, ela está na linha de plantas para você comer. Então, tem a ver com vida saudável, tem a ver com alimentação saudável. O de vocês não está claro. Parece que, assim, cuidar de planta está solto ali. É uma atividade que vocês querem que a pessoa tenha. Mas não tem um porquê. Aquela coisa que Fernando apresentou, do Golden Circle. Por que, como e o que, sabe? Por que cuidar de planta é importante? Por que vocês estão entrando numa área que vai ter impacto positivo na vida das pessoas? Entendeu? Entendi. Acho que é isso. Eu concordo. Eu acho que valia a pena, não sei se ficou claro para todo mundo, né? Mas a razão dessa pivotagem é até para todo mundo entender. Então me corrijam até se foi isso mesmo ou não. Vocês estavam com a ideia de ser meio como se fosse o Dog Hero, né? E que as pessoas pudessem cuidar e abrir para a comunidade, digamos assim, cuidar das suas plantas. E tinha um problema sério de confiança, né? Ou seja, ninguém se sentir à vontade de alguém entrar na sua casa, por exemplo, para cuidar das suas plantas. Né? Então, basicamente, a sua bronca estava aí, né? Vocês fizeram um esforço de tentar encontrar alguma solução criativa para isso, seja qual fosse. A gente... perdão, pode continuar, professor. Não, só para entender mesmo, assim, como é que foi o processo para vocês tomarem essa decisão. Porque eu acho que muita coisa estava muito bem encaixada, foi até bem elogiado, assim, né? Qual era a clareza de como é que estava a proposta. E realmente, claramente, isso é um empecilho, digamos assim. Mas aí eu queria só entender o esforço que vocês fizeram para encontrar alguma saída. Porque, na verdade, quando a gente encontra uma barreira dessa e encontra uma saída criativa, normalmente é quando a gente encontra um grande produto, sabe? A gente conseguir suplantar uma barreira faz com que a gente saia do óbvio também. Então, acho que pivotar é, sim, sinal de maturidade, mas eu queria entender o quanto vocês tentaram, que tipos de saída vocês vislumbraram para isso antes de pivotar. É meio que curiosidade mesmo. Certo. A gente encontrou aquele problema da confiança que o senhor bem citou aí. As pessoas, os possíveis usuários que a gente tinha, nenhum deles sentia confiável. E aí a gente pensou naquela questão de, então vai para a casa do cuidador as plantas. Mas aí na quarta-feira nós conversamos e aí surgiu outro problema que seria o transporte. Então, no final, a gente tentou procurar saídas para isso, mas nós não conseguimos encontrar, mas a gente viu que existiam alguns passos anteriores que não estavam muito bem definidos, principalmente a persona. A persona que a gente tinha antes era uma persona mais idosa e a gente não sabia como adequar a solução que a gente estava propondo para esse tipo de persona. Ela estava muito desatualizada. Por isso que a gente procurou fazer o processo de novo, tá ligado? Novas entrevistas, uma nova forma de tentar encontrar o problema, novas formas de ideação. Ô, Tiago, mas vê, o fato dela ser uma pessoa idosa, mas ela estava clara, né? E aí eu concordo com o Jordano, assim, que uma coisa tá claro ali o problema, tem uma demanda, a pessoa tá clara. Agora, eu não estou satisfeito com a solução que eu propus. Mas você não muda o problema porque a sua solução não está adequada. Você continua tentando encontrar uma solução diferenciada, tá entendendo? Porque senão você tem que refazer tudo de novo e pode acontecer a mesma coisa. Quando vocês forem ter ideia,
Então a ideia também não é tão boa, aí volta de novo. Então, cuidado só, assim, uma coisa assim, olha, o problema daquela pessoa já está bem resolvido é uma coisa. Tá entendendo? Sim. Mas eu entendi, eu concordo plenamente com o professor. Agora, uma coisa que eu acho que, assim, o problema também não estava muito bem resolvido, sabe? A gente sentiu que o problema não estava muito bem validado e também, assim, tinha alguns problemas de viabilidade que estavam dificultando o processo criativo da gente. Tá, só um cuidado, gente. É o seguinte, pode ser que algum professor tenha dito isso, porque, assim, para mim estava super claro que era a pessoa viaja, precisa de alguém para cuidar da planta. Claro que com a pandemia o pessoal não está viajando tanto, mas a pandemia não vai durar para sempre. E assim, isso para mim estava claro e estava validado. Então, só cuidado para vocês não mudarem de opinião, porque, sei lá, algum professor, alguma pessoa assim, fez um comentário que... e aí vocês mudam o projeto todo. Mas assim, estava claro, a pessoa viaja, precisa ter alguém... e é complicado você chegar e encontrar alguém que vá cuidar da planta. Então, assim, para mim estava claro. Talvez a única dúvida é se isso é um mercado grande e tal. Mas com relação à clareza e ao problema, pelo menos eu não tinha dúvida nenhuma. Gente, mais alguma coisa ou a gente vai para a sala 1 de novo? Vamos nos encontrar com o resto. Tá, acho que encerramos aqui, né? Então vamos voltar lá para a sala 1, todo mundo, gente. Eu vou fechar aqui a gravação e a gente se manda para lá.